Reescrita de fábula A Raposa e o Corvo. Oi, turminha! Hoje nós vamos fazer a atividade de produção de texto, né? Então, aqui nós temos uma reescrita que vocês terão que fazer utilizando a fábula A Raposa e o Corvo. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa história. Mas vocês sabem o que é uma reescrita? Uma reescrita, na verdade, é quando eu ouço uma contação de história, né, da professora contando ou de alguém contando e reescrevo essa história da mesma maneira que os fatos acontecem, né, com começo, meio e fim, sem fugir, né, da história original. Então, professora, mas eu preciso contar com todas as palavras que a senhora leu, né? Ou que a pessoa que está contando a história precisa contar com as mesmas palavras? Não, você vai usar as suas palavras, mas eu não posso fugir do assunto, né? Eu tenho que escrever dentro dos critérios da história, né? Todos os fatos e acontecimentos têm que seguir a originalidade da fábula, tá bom? Mas você vai contar da maneira que você entendeu, que você ouviu, né? Certo? Com as suas próprias palavras. Então, olha, para realizar essa atividade aqui, criança, você vai ter que assistir ao vídeo da contação da fábula A Raposa e o Corvo, que eu vou postar logo abaixo aí no grupo. Vocês terão a oportunidade de ouvir quantas vezes você achar necessário, até você gravar bem essa história, né? A gravar bem os fatos, onde acontece, que lugar se passa, com quais são os personagens. Preste bastante atenção no conto aí, e aí você vai, né, contar essa história para mim, seguindo alguns cuidados que a gente deve ter quando vai produzir um texto. Então, eu deixei aqui um lembretinho para vocês, né? Que para ser um bom escritor um bom escritor também é um bom leitor. Então, quando a gente faz um texto, a gente tem que prestar atenção em várias coisas. Primeiro, antes de eu começar a minha escrita, eu tenho que me organizar as minhas ideias, pensar primeiro antes de escrever, né? Como que eu inicio a história? Como que eu vou dar início a essa história, né? Organizar o pensamento certinho. Depois eu tenho que dar um título para esse texto, colocar sempre ele no meio da linha, igual eu deixei um espaço aqui, ó. Né? O título deve ser curto, tá? Sempre eu começo o meu título com letra maiúscula, tá bom? No número 3 aqui, ó, eu vou manter sempre o mesmo espaço nos inícios de cada parágrafo. Então, aqui, ó, para iniciar um texto, eu tenho que começar com os 2 dedos de parágrafo, igual eu ensinei vocês, tá? Inicio aqui com letra maiúscula e se eu for partir para o outro parágrafo, eu também tenho que seguir a mesma sequência, que é a mesma padrão aqui de espaço, né? E lembrando, como eu vou escrever uma história, eu tenho que sempre chegar até o final aqui da minha linha, tá bom? Na letra 4, aqui no número 4, as palavras devem ser escritas até o final da língua, eu falei para vocês aqui, tá? Não posso deixar espaços, porque senão a estrutura do meu texto não vai ficar harmônica, né? E também eu tenho que tomar muito cuidado com a repetição de palavras. Se eu for escrever uma palavra que já existe lá, eu posso substituir por outras do mesmo significado e evitar essa repetição de palavra de aí, daí, que deixa meu texto pobre, deixa meu texto, né, não tão, que não dá tanto entendimento assim, porque se eu ficar usando muito
essas palavras aqui, meu texto não vai ficar tão bonito de ser lido, né? Lembrar sempre nisso. E lembre, seu texto deve ter início, meio e fim. Então, lembrar aí dos fatos, como eles acontecem, dar essa sequência coerente aí para ele. E eu peço para vocês também reler o texto com atenção quando terminar de escrever. Gente, não é vocês que estão aprendendo a escrever agora, o importante é que cada parágrafo vocês façam essa leitura, não é só a hora que termina não, tá? Então, cada parágrafo que você escrever, você leia para ver se tá legal, se precisa corrigir alguma coisa, porque às vezes a gente termina o texto e vai ler e vê que lá no primeiro parágrafo tem alguma coisa que não tá encaixando, ou alguma colocação que a gente... ou então esqueceu de colocar algum assunto, tá? E fazer sempre essa correção, tá? Então, sempre ler com atenção o que você termina de escrever, corrigindo sempre o que for necessário, certo? Então, vou deixar o vídeo aí para vocês ouvirem quantas vezes necessário e depois fazer a reescrita dessa fábula. Boa aula para vocês, crianças! Fiquem com Deus e olha, essa semana vai ser só essa lição que nós vamos ter. Então, quem tiver aí com a lição atrasada, já vai colocando tudo certinho, em ordem, a apostila de vocês, que na próxima segunda tem devolução e retirada de material, tá bom? Fiquem com Deus, crianças. Beijos!